Francisco, ainda não é? Em adaptação. O ar-condicionado, enfim, essas coisas. Começa hoje mais uma feira de São João, 3 corridas e hoje com um mote muito particular e muito especial, os 50 anos do grupo de forcados amadores da tertúlia tauromáquica terceirense. Pelo que já é conhecido, temos uma corrida toda ela acima dos 500 quilos, 574, 530, 566, 597, há aqui animais a beirar os 600 quilos. O que é que se perspectiva para hoje em particular e para a feira de modo geral? Era previsível que fosse assim, porque a segunda geração do António José Veiga Teixeira, seu filho Francisco, é um homem muito aficionado, é um homem que encara todos os compromissos de uma maneira especial e, dando-se o facto de ser a primeira vez que o ferro de Veiga Teixeira corre um curro inteiro nas São Joaninas, portanto nos Açores é a primeira vez que ele traz um curro inteiro. Segundo aquilo que eu pensei assim que o vi anunciado nos cartéis das São Joaninas aí por março ou abril, vi logo que a corrida que tinha que vir, vinha uma corrida gorda, com certeza grande e rematada, como é a panágio daquela casa. E portanto por esse lado estou absolutamente tranquilo, porque a corrida vai ser realmente bastante impactante. Mas essa é uma visão, é uma situação que ocorre porque há necessidade de ir buscar curro fora, ou seja, está aqui qualquer coisa a acontecer na terceira, não é? Nas ganaderias locais, que já não estão a ter capacidade de abastecer, digamos, todos os cartéis que têm que ser montados. Pois, haveremos de perceber isso, obviamente, falando com eles, com os próprios intervenientes. Creio que sim, mas também há aqui um facto que é relevante. 50 anos foram importantes para a Rainha Isabel e é importante para toda a gente e para qualquer instituição, e naturalmente que o grupo de forcados da tertúlia tauromáquica terceirense também encara esta data, que é uma data redonda, é as bodas de ouro de qualquer coisa. Nesta circunstância, é as bodas de ouro do grupo de forcados da tertúlia tauromáquica terceirense. Não há muitos grupos de forcados em Portugal que tenham tido uma atividade ininterrupta e constante durante 50 anos. Há muitos grupos, mas nem todos fazem 50 anos com atividade ininterrupta. Segundo o meu conceito, 50 anos de atividade nas ilhas é um esforço redobrado, ou triplicado se quiseres. Portanto, acredito que a data de hoje será muito importante para a rapaziada das jaquetas, para aqueles que pensam que vão ser e para os que já foram. Portanto, a grande família que é hoje dos forcados da tertúlia tem hoje um dia muito bonito. E depois o cartel está muito bem rematado. Tem dois artistas do continente que estão a dar cartas. O António numa temporada muito especial, porque faz este ano 40 anos de alternativa, e o Francisco Palha, que está para derrubar tudo. E, portanto, o Tiago Pamplona, como não gosta de perder nem a feijões, portanto, a corrida tem todos os ingredientes para ser uma grande corrida de touros esta tarde. Com certeza que será, Luís. Francisco, os espanhóis aqui há uns tempos atrás criticavam o excesso de peso. A Feira de Madrid era uma das feiras conhecidas pelo enorme peso dos touros. Os touros que se iam lá... Tem toda a razão, mas esta eu corrida... estou a ouvir agora aqui touros próximos dos 600 quilos e estou-me a preocupar com o andamento dos touros. Bem, mas é assim, as características do encaste do António José Teixeira aguentam este peso, ou seja, há touros que têm uma forma de esqueleto que é menor e que, portanto, o excesso de peso faz com que os touros não andem, não investam, etc. Não é o caso da ganaderia do António José Teixeira, que é aquilo que nós chamamos de uma ganaderia que tem muita caixa, pode meter muitos quilos em cima, mas realmente a maior parte dos touros estão dentro daquilo que são o peso normal de um touro de elite com 4 anos feitos. Muito bem, Francisco, vou-te pedir que aguardes um pouquinho. Aguardo o tempo todo. Olha, o avião é terça-feira às 2 da tarde. Antes disso, já acabámos a entrevista e eu tenho depois uma curiosidade sobre uma manobra que vi aqui na Avenida Tenente Coronel José Agostinho, mas eu depois vou-lhe perguntar isso. Manobra automobilística. Não, está fechado ao trânsito. Não, eu vi uma manobra, uma inversão de marcha aqui que me arrepiei todo, mas já vamos falar sobre isso, Francisco. Já fechado ao trânsito. Eu só passei lá embaixo. É verdade.
por isso estou a me dizer, deixou passar. não sei porque é que se está a queimar. Não estou a não dizer estou que foi a queimar Francisco. nada. Não, homem, olha agora, olha essa. Trouxe o livro das contravenções. Se trouxe, muito bem. Se não, pode estar calado, não tem problema. E o espetáculo das marionetes, Ricardo, boa tarde. Boa tarde, É que Ricardo. pode existir todas as contradições e todas as contrariedades possíveis, não é? Porque no fundo aquilo acaba sempre tudo por chegar ao bom porto. Dom Ricardo, obrigado por estares nesta emissão especial do Rádio Clube de Agra. Desde já desejar-te umas boas joaninas e perguntar onde é que te vamos poder ver por aí, porque de certeza tu vais estar por aí, não poderia ser de outra maneira. Olha, vai ser na Rua da Palha. Pronto, a nossa Rua Augusta, digamos É verdade. assim. A Rua da Palha Que tem nas Sãs Marinas não conseguir ser aquela rua, não é? Quer dizer, tem-se feito várias tentativas ali, mas Sim, curiosamente curioso. não, mas é uma rua pedonal, tal como a Rua da Esperança, muito afoita a este tipo de coisa, com tantas paragens. E parece-me que é lá que me vou situar com o meu dispositivo para contar as histórias do Dom Roberto. E vais, quando é que isso vai acontecer? Amanhã, das 7 às 9 da noite, e no último domingo da festa, também à mesma hora. Sozinho? Eu e 7 ou 8 bonecos. Gosto de pensar que não estou sozinho. E aquelas histórias estão na tua cabeça, saem da tua cabeça naquele momento, ou são histórias que obviamente tu tens São histórias ensaiadas? de um repertório popular, são muito antigas, são histórias com alguns séculos e claro que é uma dose de improviso grande, não é? Cada marionetista interpreta conforme entende, mas há ali algo que nos une a todos. E portanto vou contar uma história do repertório tradicional amanhã. Olha que curiosamente, na sequência do que vinham falando, é a tourada. Era Tourada isso que eu dos te ia Duetos. perguntar. Sim. Eu tenho a ideia, não tenho a certeza de uma vez ter visto uma das tuas marionetes ser um touro preto. Sim. E queria-te perguntar exatamente isso. Ou seja, não há aqui nenhum dogma, não há aqui. Tu contas as histórias, tu vais buscar aquilo que é a tradição, a nossa cultura, não é? E tentas transmitir isso de facto através daquele conto, através das marionetes aos mais novos. Sim, eu vi os meus colegas fazerem e fiz a minha própria versão desse, vá lá, texto, no sentido lato. Não há propriamente um texto escrito neste teatro popular, mas há a história que vai passando de marionetista para marionetista. Eu não diria que esta tourada, ou que a tourada dos meus colegas, é um objeto documental da tourada. Há pessoas que têm essa expectativa, vão ver esta tourada à procura de verem uma mimese da tourada de praça, mas isso não cumpriria a função do riso, do cómico, que é para isso que os Robertos estão em cena. E o que é que esta tourada tem? Tem Esta tudo ao tourada contrário. nos conta? Tem Tudo ao tudo ao E o contrário. que é que a tourada tem tudo como ninguém. E portanto, eu tenho uma forma de estar no modo criativo, que é vou à procura do gag, não é? Eu experimento muito, jogo muito, brinco muito, à procura daquilo que possa ser verosímil em termos teatrais. E por isso é que digo que é um espetáculo sobretudo visual e com uma dose de narração, acima de tudo visual, porque as pessoas vão na rua e é da rua que este espetáculo vem. Estão à procura de ver mais do que de ouvir, embora tanto o gesto como a plasticidade, como a palavra devem estar em harmonia. Vamos ter, portanto, a Rua da Palha montada numa espécie de teatro, não é? Sim, de é um cenário barraquinha, teatral. uma guarita de pano de chita de alcobaça e parece um chuveiro, há quem diga, pá, estás dentro de um chuveiro. Quando virem a barraquinha sou eu que estou lá dentro. Portanto, Só mas eu amanhã estava a vai voltar a haver esta mais ideia, dias. Sim. se não te importas, é que Nada. não é um documento ou uma mimese escrupulosa da tourada de praça, mas também não é como algumas pessoas pensam, uma crítica. Não, o meu modo criativo foi o gago, a comédia, e portanto tem que acontecer desastres, não é? Tem que acontecer coisas estapafúrdias. E portanto esse é que foi o meu norte nesta criação. E foi muito bom. Eu já vi uma vez este exercício e de facto achei interessantíssimo. Lá está, Ok. porque vivemos numa época em que, neste momento, aliás, na senda política regional está a ser debatida uma proposta de um partido político exatamente para acabar com as touradas por causa do impacto que ela pode ter nas crianças e nós conseguirmos explicar às crianças que aquilo, apesar de muito espalhafatoso e de haver ali muita quase tragédia, enfim, e desassossego, tudo aquilo no teu mundo é um mundo de ficção, mas no mundo real há ali um mundo de admiração, de respeito entre o homem e o animal que acaba por também não provocar assim tantos danos do ponto de vista intelectual e desenvolvimento psicossocial, seja de que ser humano for. A mim preocupa-me muito é quererem acabar com a tourada dos bonecos num momento de tanta violência verdade. e tão legitimada e em horário nobre, quererem questionar ou remeter a culpa
para bonecos de pano e pau. Quer dizer, andamos todos aqui um bocado alienados, um bocado acometidos de noticiários sensacionalistas, de talk show, de reality shows em que legitimamos a maldicência, a bisbilhotice, a ausência parental, narcisismo parental. E depois, coitadinhos dos bonecos que são os culpados da violência. Francisco, como é que se responde a isso? Tem esta traça, agridem-se com paus. Há pessoas que não querem a tourada dos bonecos, por exemplo. Não pode. Como é que se responde a isso? Não pode. Hoje as pessoas vivem na cidade. Tudo o que está dentro da cidade é que é bom. Tudo o que está fora da cidade não presta para nada. Portanto, não vamos agora cá pôr bonecos e corridas e tal e lá. O que é bom é confundir um nabo com um rabanete, não sabemos o que é um grelo e uma nabiça, percebe? Ter a impressão de que as cenouras não são nada pontiagudas, são agora redondinhas assim deste tamanho. Para não magoar ninguém. Para não magoar ninguém e vêm dentro de uma embalagenzinha assim pequenina, já uma vez de cenouras deste tamanho. Há muitas. Já nascem num saco de plástico. Exatamente, que isto as vacas darem leite é mentira, porque o leite já vem dentro daqueles pacotes que chamam Tetra Pak, nada disso. E portanto não venham para cá agora com bonecos e com chatices, porque isso é altamente prejudicial para as criancinhas da cidade, que é o futuro deste mundo, só é realmente as coisas da cidade, só o que é da cidade. Isso é muito prejudicial. Além disso, faz as crianças dormirem mal, têm que tomar comprimidos à noite para dormir. Então são tudo coisas horríveis. Vamos a caminho de um mundo, se a gente não acaba com estas coisas todas, estamos terríveis, estamos armados. É assim? É o que o Ricardo tenta explicar. Claro, eu vou dizer aqui uma coisa. Está tudo a brincar. Está tudo trocado, não é? Pá, Jesus, credo. Eu lembro, olha lá uma coisa, desculpe lá eu estar a meter-me na conversa. Não, mas é de propósito. O meu amigo estava a falar, eu tenho 80 anos. Não Eu parece. lembro-me. Não parece, eu dou os meus parabéns por isso. Eu pensei que já tinha ultrapassado os 100. Não. Quando Ainda vi... não, mas é de lá chegaste Deus quiser. Lá chegaste Deus quiser. E sempre aqui. Quando o meu amigo sempre estava aqui. a falar, há de ser, quando o meu amigo estava a falar, lembrei-me de ir ver os bonecos. Os bonecos tinham touradas, tinham o touro preto, tinham o cavaleiro a cavalo, e depois o cavaleiro caía, e depois vinham os forcados, e vinham essa coisa toda, e lembro-me perfeitamente Ora, aí está. de ver esses bonecos, esse teatro de marionetes. E em que terra é que viu, já agora? Santarém, por acaso, que é a capital do Ribatejo. Pois lá está. Não, mas não havia feira que não tivesse uma barraquinha de bonecos onde todas as crianças se estavam a sentar, e fomos todos bem criados, alegres, felizes. Passámos a vida inteira, umas vezes bem, outras vezes mal. Criámos os nossos filhos e os nossos netos. Vimos muito teatro de marionetes, vimos muita corrida de touros, e ainda aqui estamos todos. E não somos mais violentos ou menos agressivos por causa disso. Fico muito feliz com este estudo. Há algum aspecto de crítica social nessas histórias? Há alguma readaptação da sua parte? Pois, normalmente nessa história. O Roberto é um representante do povo, e nas histórias que se contam ele acaba por aniquilar várias autoridades, umas mundanas, como seja um padre, um barbeiro, um polícia, e outras etéreas, nomeadamente o diabo e a morte. Então temos aqui uma aproximação a Gil Vicente. Seguramente, não sou estudioso a esse ponto, mas seguramente que haverá reminiscências de Gil Vicente. Seguramente. Sem dúvida nenhuma, não. As coisas. Ricardo Ávila, tu tens sido nos últimos tempos, até tens, posso ser eu que tenha estado distraído para trás, mas nos últimos tempos tens seguido com mais atenção a tua acutilante crítica relativamente ao mundo onde estamos inseridos, e em particular ao mundo da cultura e das artes. Há de facto aqui uma degradação também, do seu ponto de vista do desenvolvimento das atividades, das políticas, daquilo que nós queremos para a atividade cultural, genericamente falando, não apenas limitando ao teatro? Eu diria que sim, porque na raiz de tudo, a meu ver, está sempre um certo preconceito de que o artista é uma criança um adulto que não cresceu. Não cresceu. Síndrome do Peter Pan. Sim, um bocadinho é isso. No fundo, acho que na raiz de tudo está essa percepção inconfessada, muitas vezes, de que, coitadinho, aquele adulto é disfuncional porque ainda brinca. Ora, a nossa espécie só chegou onde chegou porque brincou, não é? Nós somos o Homo Ludens, por excelência. E, portanto, E o Ricardo, quando apresenta o seu espetáculo, está a brincar? Sente que está a brincar?
se não estiver a brincar. Sente que não aquilo é como acreditar se no fosse que eu- brincar. É quase como jogar um videojogo, por exemplo, utilizando um exemplo atual. Embora no videojogo não pode mudar tantas personagens, não é? Não haverá tanta margem para criatividade. Perdoem-me os Sim, é aquilo, os o fãs de objetivo. videojogos. Está tudo mais ou menos determinado e temos que cumprir as etapas e chegar ao fim. Na arte o caminho é longo e o cerrado é largo. Ok. Admitam. E então o brincar, para mim, é aquilo que pode materializar aquilo que outras gerações já encontraram. Eu, quando estou a improvisar com os meus Robertos, que são um boneco de luva, é uma técnica muito específica e muito exigente, não se chega lá sem um treino árduo e regular e muito físico. Tendo a pensar, espero que não seja fantasia minha, que estarei a encontrar coisas que no século XVII os meus congêneres encontraram. Eu refiro-me a movimentos, a rotinas de movimento muito concretas, porque aquilo a dada altura tu percebes que aquilo tem códigos e que funciona de uma maneira não vai funcionar de outra, não é? Mas olha uma coisa aí, eu vou-lhe dar um conselho. Se por acaso o meu amigo que for entrevistado por esses comissários políticos que andam aí, portanto, que andam aí a ver se as pessoas são perigosas ou não, não se esqueçam de dizer que os seus bonecos, primeiro, têm inteligência artificial. Isso é Portanto, estão muito à fundamental. frente, estão muito à E que frente. tem também um algoritmo. E se lhe disser isso, vai ver que as coisas mudam logo e que dizem realmente isso é capaz de ter um grande futuro. Experimente, quer dizer. Sim. Olha, eu vou levar essa. Eu costumo dizer, na brincadeira, obviamente, no fim dos espetáculos, olha, fiquem calmos, o diabo está bem, porque o meu diabo explode na história do barbeiro. De repente, faço lá um efeito e lanço um monte de trapos debaixo da barraquinha e há ali um momento de ilusão com fogo e ele explode. E no fim eu digo sempre por brincadeira, olha, fiquem tranquilos, o diabo é ator. Ele está bem, está tranquilo. Nenhum boneco se magoa durante esta os miúdos, claro, vibram e ficam histéricos, inclusivamente, não questionam nada, vivem a peça pelo que ela é, divertem-se. Alguns adultos, pronto, racionalizam mais e colocam certas coisas em casa, o que me causa um celeuma, porque realmente a violência não é aí que está. A violência está em muitos sítios, mas seguramente não está. Sabes que impressionou-me aqui há uns tempos um amigo também já com filhos que me dizia que veio a uma consulta de uma ilha mais pequena, veio a uma consulta, digamos, a uma ilha com hospital, portanto a uma ilha maior, e que levou para o filho um DVD do Tom e do Jerry, portanto do gato e do rato, não é? Nós todos vimos, aquelas lutas fraticidas entre o rato e o gato, e eles a espetarem-se contra as paredes e a fazerem desatinos e tal, essas coisas todas, e que levou aquilo para casa para o filho, enfim, na era dos desenhos animados de guerras e de lutas e dessas coisas todas, e que o miúdo viu aquilo e disse ao pai assim, isso é muito violento. Portanto, vejam lá a noção. Sim, pois. Quando nós estás a dizer como Mas as nunca coisas ninguém em causa- morreu. Não, como é óbvio. O Tom e o Lá está. Jerry. Pois os miúdos distinguem as coisas muito bem. Eu, com toda esta conversa, também não quero, acho que não queremos, ninguém quer negar que há movimentos, esses sim, violentos, não há tendências violentas hoje em dia, mas claro que este tipo de melindre não contribui nada para se encontrar os verdadeiros culpados. E como é que se chega a um público mais novo, mais jovem, com os teus bonecos, com os teus Robertos, assim é que é, que é um grupo que está colado aos telemóveis, às novas tecnologias. Eu acho que os Robertos são eternos. Eu acho que esta forma teatral. Eu penso assim, vem mas ao eu que quero é, saber não é? A como é- tecnologia está a atingir patamares incríveis e amanhã já não há Facebook, já é assim realidade virtual, ficamos todos em casa e vamos interagir com os nossos avatares 3D ou 5D ou 9D. Mas aquela barraquinha, aquelas miniaturas do humano são tão caricatas, são tão grotescas, são um paralelismo tão interessante e que nos pode ajudar a repensarmos quem somos. Eu acho que isto vai estar para sempre um bocadinho como os contos de tradição popular, que também são bastante violentos, mas de uma violência que acautelava. Os antigos, os contistas não contavam para entreter propriamente, contavam muitas vezes para acautelar e que sabiam a quem é que estava a contar a história. E portanto todos esses conteúdos têm funções humanas na nossa vida e não devem ser questionados, e o bem e o mal devem estar bem polarizados nas histórias e não haver confusões. É assim que me posiciono relativamente a estas coisas. Perguntas que já devem ter sido feitas muitas vezes, mas há sempre alguém que nos escuta pela primeira vez e portanto fica a curiosidade. Porquê é que eles são os Robertos?
Pronto, no tempo as coisas já se perderam um bocadinho, não há uma certeza absoluta, mas há duas hipóteses. Havia um empresário de teatro de bonecos que se chamava Roberto, que tinha pavilhões de feira. Estou agora a pensar no testemunho deste amigo que me diz que viu muitos Robertos em Santarém, não é? Haveria seguramente pavilhões de feira lá e malta a ver os Robertos. Então havia um empresário que se chamava Roberto e essa é uma das hipóteses, começaram a chamar Robertos aos bonecos dele. Outra hipótese é uma peça de literatura de cordel que percorreu toda a Europa, em que o protagonista era um conde e chamava-se Roberto. Também pode ser daí que vem. O que é certo é que ficaram como Robertos até hoje, e ainda bem, isto é uma tradição europeia e indo-europeia. Há muitos países que têm o seu Roberto, digamos assim. Toda ela origina do Pulcinella, da comédia dell'arte italiana do século XVII, que eram atores que se divergiram do teatro comercial, teatro de atores, e que foram pelas freguesias contar histórias em carroças, literalmente. Alguém terá mimado na forma de marioneta essas figuras típicas, esses arquétipos sociais, e depois foram havendo migrações, e quando chegou esse boneco por marionetistas franceses e italianos a Portugal, ganhou idiosincrasias muito interessantes, nomeadamente é o único boneco de luva europeu que fala com voz de palheta, que é um objeto metálico que temos no céu da boca e que nos permite amplificar a voz e dar aquele timbre característico aos bonecos, que mete a criançada logo a rir. E portanto este boneco português adquiriu essa idiosincrasia, todos os personagens falam com aquela voz martelada, ao passo que os nossos congêneros ingleses, alemães e até a Rússia, apenas o protagonista é que fala com aquela voz. E isto o que é que faz ao espetáculo? Dá ao espetáculo uma dinâmica maior e passa a ser mais obrigatório que seja visual e que seja rápido e os paus também fazem mais o seu papel. Nós falamos aqui há uns tempos atrás e eu penso, aproveito aqui a deixa do Pedro, que pode ser a primeira vez que nos estão a ouvir. De onde é que vem essa pancada pelos bonecos? Como é que ela aparece? Como é que ela aparece? Porque as marionetes de repente outra coisa qualquer. Sim, olhaste para aquilo e disse, é isto que eu quero. Pois olha, eu estava a estudar em Évora, na Escola de Artes, Universidade de Évora, e o meu padrinho, por assim dizer, a pessoa que me passou este testemunho deste património, que já agora é património material nacional, da humanidade ainda não sei se será, mas já é um ganho. O Museu da Marioneta de Lisboa candidatou a Património Material Nacional em 2021 e o Estado português reconheceu a importância desta idiosincrasia. Mas estava a dizer que, de onde é que vem? Pois, eu estava a estudar teatro, precisamente, um mestrado que se chamava Ator Marionetista e que abordava a marioneta contemporânea, mas também tradicional, e vi pela primeira vez os bonecos pela mão do José Gil, das Marionetas S.A. de Alcobaça, e fiquei interessado. Na altura fiquei cativado, não fiquei assim por aí além, porque estávamos a estar a marioneta em todo o seu espectro. No regresso aqui à terceira, comecei a pensar naquele boneco e tal, e disse, Gil, manda-me aí uma palheta a ver se eu consigo tirar som daí. Eu vou alguns meses até conseguir tirar som. Lá um dia consegui, rima à fora da zona, que aquilo é muito engraçado. É como sair um bocadinho do próprio corpo, só pensa que está dentro do boneco. E já estou há 4 anos com aquilo na boca, a ver se me habituo. Ainda não estou a 100%, mas já estou para aí a 90%. É a parte talvez mais difícil desta técnica. Eu assisti ao último, eu já não me lembro quando foi. Nós falamos numa altura em que ia fazer um espetáculo, eu assisti. Achei aquilo divino, achei aquilo de uma brutalidade, mas divino mesmo. Espero que vejam mais vezes. As pessoas no teatro acontece muito isto, vão ver uma vez, está visto. Mas neste teatro em particular, que está sempre a evoluir e depende muito da interação. É precisamente por isso que sempre adaptável às histórias que conta, Sim, depende muito do que o público te dá. Se o público te dá umas coisas, surgem novas dramaturgias e depois passa a fixá-las e é um espetáculo que está sempre arejado, embora sempre com aquele esqueleto, não? Deixa-me aproveitar esta deixa do Luís para te fazer essa pergunta. A ironia e as metáforas obviamente fazem parte de todo esse contexto, não é? E a pergunta é, quem é que as percebe primeiro? As crianças ou os adultos? Consegues perceber quem é que aquela ironia, aquela metáfora, não é? Que é utilizada naquele momento para dar aquele toque, para passar aquela mensagem, para dar aquele recado? Quem é que as percebe primeiro? Eu digo que ambos percebem à sua maneira. As crianças não
como sabem, não racionalizam muito, estão a viver aquilo, estão descontraídas, não estão a analisar aquilo. Os adultos estão mais distanciados, a analisar e vão apreender as metáforas em conformidade com a sua natureza racional. Mas ambas estão, ou eu tento que a mensagem, as sátiras passem, não devemos subestimar as crianças. E ultimamente fizeram muito. Eu ia perguntar isso. Eu sou educador de infância de formação inicial, antes deste mestrado que fiz, e toda a vida ouvi esta conversa. Isso é giro, mas é uma pena, porque as crianças não vão entender. Eu acho que já chega a tratar as crianças como totós. Infelizmente. Eu ia perguntar isso, até por experiência pessoal, que também sou professor. A questão é esta. No fim, tem certamente conversas com o público, que lá está, interage com o público, não? Sim. As crianças, o que é que elas lhe dizem? Perceberam aquela história toda? Eu não me ponho a apurar o sentido logo, porque acho que deve haver um tempo para isso, mas pronunciam-se, querem saber como é que eu faço aquela voz. Eu também retiro a chita para verem o esqueleto, tem muitas artimanhas, tem muitos gadgets dentro, que são os gadgets que fazem os efeitos pirotécnicos e às vezes sonoros, e permite que vejam aquilo tudo na expectativa de algum miúdo se interessar mais aprofundadamente e quiçá perpetuar isto, porque isto senão um dia também vai ao ar e seria uma pena. Neste momento são 16, aliás, são 14 os marionetistas que perpetuam este património em Portugal, em todo o Portugal. O que parece seguro, mas parece não seguro, sei. porque diz 14 para um país. Bom, é seguro em relação àquilo que acontecia nos anos 60, quando havia um último marionetista da velha geração, o mestre António Dias, que depois privou com um ator, o João Paulo Seara Cardoso, o pioneiro da nova geração. Mas são gente, se me permite, peço desculpa por interromper, já retomas o raciocínio, são gente ainda nova, que nos garantem muitos anos disto? Sim, a maior parte da malta nova. Há uns senhores mais velhotes, há duas mulheres também a fazer, que é muito interessante, não era uma tradição feita por feminina, mas há duas mulheres, a Sara e a Filipa, que também fazem. E digo que está arejada, está de saúde. Mas que isso não nos conforte demasiado, que não deixarmos cair o testemunho. Muito bem. Ricardo, depois da Rua da Palha amanhã, onde é que nós vamos poder ver-te nos próximos tempos? Mas é na Rua da Palha só amanhã? Amanhã e no próximo domingo também, os 2 domingos da festa. E como é que tem horas para fazer isso? Entre as 7 e as 9. Vou provavelmente começar ali às 7 e um quarto com uma história. Depois tem um intervalinho, provavelmente farei outra. Entre as 19 e as 21. Exatamente, entre as 19 e as 21. Não vai alguém aparecer lá às 7 da manhã? Sim, pois ter razão. Depois disso. Ou sai ali do bairro. Agora vamos Senta-se ali. Portanto, eu depois disso vou estar no Festival de Teatro de Rua da Câmara de Angra, que vai ser salvo erro ali no Jardim Público. Não, será em julho. No fim de julho. Eu acho que foi por essa altura que nós falamos até, foi em julho do ano passado. Vai fazer um ano. Agora. Em princípio, tudo indica, vou estrear uma história nova aí de autor, que é Os Piratas, um símbolo também aqui da nossa vivência de Calhau. E decidi explorar com todas as matrizes que consegui introduzir do Dom Roberto, que é para os meus, para os mais velhos não ficarem, o que é que andas para aí a fazer? Não ficarem chateados, mas acho que não ficam, desde que se salvaguarda a palheta, que é a peça central e que une os marionetistas portugueses e os das outras tradições, dos outros países. Este objeto muito característico é a palheta, desde que se preserve essa matriz. Eu se não tenho lembrado da palheta, tinha-lhe pedido para trazer palheta. Que pena que eu não estou a que a gente tinha apanhado aqui umas assim de repente. Pois era. Sim, senhor. Ricardo Ávila, Voo Teatro, muito obrigado. Sucesso. Obviamente, não é preciso dizer, mas a gente vai dizendo, o Rádio Colega está cá sempre para ajudar. Obrigado a vocês. E muitas vezes não falamos mais porque também não sabemos tudo. E, portanto, sempre que for preciso, faz-nos chegar a devida informação. Cá estamos para dar uma ajuda, pelo menos, a divulgar este trabalho extraordinário e essa preservação que tu queres fazer também desta manifestação teatral tão particular e tão bonita. Muito obrigado, Ricardo. Francisco, já voltamos a falar também? Voltamos daqui a pouco a falar de touros. Sem problema nenhum. Foi giro aqui esta mistura. Luís, consegues ver? Consigo. Mal.
Vamos fazer uma curtíssima pausa, atualizar alguns compromissos comerciais. Então continuar a nossa conversa com baixa a música. Francisco. Baixa a música, Já estou a baixar. Baixa, só ouço música. Eu estou com sérias André, dificuldades. Quando Ouves nós música? somos... Quando... Não, é que eu só ouço música, não vos ouço agora, não sei o que aconteceu aí. Quando nós somos bonitos querendo tirar fotografias, o Diogo está a fazer isto, efetivamente é o meu charme, está a ver? Mas, Francisco Morgado, deixe-me colocar essa pergunta, depois deixo os especialistas falarem, porque eu de todos gosto é de vê-los, não percebo. E como é que lá fora estão a ver a nossa feira aqui, a Feira de São João? Eu diria que estão a ver como já a veem há alguns anos. Neste momento, a Feira Taurina de São João, da Angra do Heroísmo, compete com a única Feira Taurina desse nome que existe em Portugal, que é a da Moita, que tem normalmente 3 ou 4 espetáculos, se desenrola durante uma semana, tal e qual como esta. E anos houve em que a qualidade dos cartéis até superou a Feira da Moita. Portanto, falar da Feira Taurina de São João é falar de uma Feira Taurina importante dentro do panorama taurino nacional. E olhando para o cartel deste ano, o que é que lhe parece? Olha, eu quando vi o cartel pela primeira vez, depois de ter sido apresentado aqui, no dia seguinte já estava nos órgãos de comunicação do continente e fiquei muito satisfeito. Fiquei muito satisfeito porque, sem nenhuma espécie de elogio barato, os cartéis deste ano estão muito bem conformados, sem nenhum exagero de artistas, etc, nem de ganadarias, e estão compactos, estão certos. Os cartéis têm todos a ver uns com os outros. Este cartel, nomeadamente dos 50 anos da tertúlia tauromáquica terceirense, suponho que vai ser, estou-me a adiantar, posso-me molhar como dizem os espanhóis, mas não é natural. Pode ser a corrida da feira, mas vamos ver. O cartel da manhã, a corrida do imigrante, para mim é sempre, todos os anos, dentro da Feira Taurina de São João, uma das corridas que desperta mais interesse, porque é uma corrida para onde se olha muito e fundamentalmente para o touro, porque estão aqui duas ganadarias que são ou vencedoras ou ficam em primeiro ou em segundo lugar no concurso das ganadarias que costumam fazer aqui. Está aqui, portanto, os Cajafes e o João Gaspar, qualquer delas com os seus apoiantes e com as pessoas que gostam delas, e portanto é sempre uma ganadaria, é sempre uma corrida onde se estão a olhar para os touros de uma maneira diferente, com os ganadeiros dos touros de praça locais, e portanto a corrida está bem, além de que o facto de ter aqui o Francisco Palha, o António Teles Filho, que ainda é cavaleiro praticante, mas que para o mês que vem, no dia 14, vai tirar a alternativa de profissional, portanto já está às portas do profissionalismo e anda muito bem, anda a torear muito bem, com a juventude ainda se pode dizer do João, portanto é um cartel onde vai haver muita competição. E depois, com a presença do grupo Focados Amadores de Torloco e do Ramo Grande, que gostam sempre de vir aqui a Pamplona fazer o seu, de vir aqui Estamos quase lá, a Angra do Heroísmo fazer o seu brilharete, portanto, que não são, digamos, os forcados da terra, são os forcados convidados. É mais um aliciante para a corrida poder resultar. A do dia 1 de julho vem dentro da tradição de a feira ter sempre mista. E a corrida mista tem muita tradição dentro do panorama taurino nacional. O que não tem tradição é essa última corrida não ter o Francisco Morgado aos microfones, mas infelizmente não vai ser possível. Pois não, mas bons motivos, Francisco. Bons motivos, felizmente. De hoje a 8 dias vou casar a minha primeira neta. Muito bom. E a neta, que é a mais velha, portanto, de entre todos os 7 netos que eu tenho, portanto é a mais velha, também já estava na altura.
Mas hoje eles casam tarde, pá, querem primeiro endireitar a vida, pôr as coisas a direito, e quando acham que têm já possibilidades de então de encarar o matrimónio, fazem, e acham muito bem, e portanto vai ser um dia de muita felicidade e alegria para mim, tal e qual como se estivesse aqui ao pé dos meus amigos. De maneira que é a única razão que me faz não estar presente no próximo sábado. Quase que aposto que mesmo no casamento ele vai fazer umas escutazinhas de vez em quando para saber como é que está. Aqui há uns tempos atrás, começava eu nos programas televisivos também de todos, e eu lembrava-me de que uma das coisas que se dizia a respeito do nosso público era que era um público mais aficionado ao touro do que ao toureiro. Sente-se ainda hoje? Não sinto. Aprendemos ao longo deste tempo? Não, aprendemos ao longo desse tempo, e além disso o espetáculo hoje é um espetáculo mais democrático, democratizou-se muito a corrida de touros, e as pessoas hoje vão aos touros pelos mais variados motivos. Há um bocado social associado à corrida de touros e tal. O panorama sobre esse aspecto modificou-se um bocadinho. Mas estava a falar da corrida mista, vamos falar da corrida mista. Dos que vêm. O António Teles, portanto, vai ser o representante da parte equestre do espetáculo. Portanto, é um único cavaleiro. O António Teles vem torear 2 touros do Rego Botelho, e vem o Luís Davi Adam, que é mexicano, e vem o nosso Joaquim Ribeiro Cuqui, que é o nosso português, juntamente com o Sr. Carlos da Tertúlia, que pegam os 2 touros a cavalo. E é uma corrida Rego Botelho. E, portanto, a feira fecha também com uma corrida forte. Em Castro de Jandira, do Rego Botelho. Exatamente. Estas duas figuras do Toreio Apiado, vamos apresentá-las para quem não as conhece. Os mexicanos, por exemplo, nós não temos grande tradição de ter aqui mexicanos, vêm mais espanhóis. Nesta época começa a ser muito complicado. Termina Sevilha, começa Madrid. Este é mexicano de nascimento, mas taurинamente é espanhol, porque ele tem em Espanha há muitos anos. Não é o mais velho, não é o Adam mais velho. Sim. O Adam mais velho levou um cornalão agora há 2 semanas e está ainda a restabelecer-se. É o Davi, portanto é o do meio, porque já há um mais novo a torear. É uma família de toureiros, e este rapaz tem muitas capacidades e perfeitamente capaz de chegar aqui e estar bem, tal e qual como o Cookie. A corrida pode sair bem. Portanto, assim. A escola dele é toda a escola espanhola? É toda a escola espanhola. Okay. Assim o Rego Botelho quer investir como investem às vezes, e a corrida pode ser boa. Então podemos ficar descansados que a muleta estará no auge. Os mexicanos são mais para o capote que propriamente para a muleta. Vamos esperar que o touro não passe tanto pelo pico da muleta e passe pela pança da muleta, e assim se consiga uma grande feira. Não sei se Porquê que o meu amigo diz sempre que não percebe nada disto? Porque não percebe. Como tu podes perceber, ele não percebe. Eu não percebo. Só se comprou estas palavras, porque estas palavras estão certas. Em vez de torear com o pico da muleta, toreia com a pança da muleta. Isto é verdade. Sabe que eu estive a ler o 6 touros 6 antes de vir para cá, e li essas coisas lá e disse, pá, tenho que usar isto. Olha, e agora uma curiosidade. Sabe que se diz, não sei o quê, os espetáculos têm decréscimo, está a crescer e tal, lá são meia dúzia de velhos com as corridas de touros e tal. O Mundo Touro, como sabe, o Mundo Touro TV, o Mundo Touro site não tem nada a ver com o Mundo Touro TV, apenas emprestou o nome, receberam um pequeno royalty por isso, mas não tem nada a ver. Um grupo alemão é que comprou logo aquilo, e portanto aquilo é de um grupo alemão. Dão as corridas em direto, em streaming, que é tal e qual como se fosse em direto. Neste momento têm assinantes em 96 países. Eu vou dizer outra vez, não é para multiplicar, mas é para ver. 96 países. 96. E países como China, Indonésia, Taipei. Claramente não acredita que isto é uma arte que vai morrer. Este bailado. Então os chineses já gostam de touradas, achas agora que a coisa vai morrer? Daqui a dias, então se eles são atraídos pela parte do bailado, que você disse, pela parte estética, pela parte estética da por aquilo tudo que funciona à volta da corrida.
e são atraídos por aquilo em que o homem desde os seus primórdios é atraído, que são atraídos pela circunstância de se poder morrer. Ora bem, as touradas existiram no Vaticano e, portanto, desde que existiram no Vaticano, depois houve aí um tempo em que dava um alto de fé, mas as touradas eram abençoadas, depois é que deixaram de ser. Mas efetivamente, ou se gosta ou não se gosta, e é um discurso em que eu não entro, não entro de maneira nenhuma. Quem gosta vê, quem não gosta não vê. Quem gosta não vê, isto é como o futebol. E tentarem-me convencer, por exemplo, que eu não é de ver touradas. Não queiram fazer ditaduras do gosto e dizer eu não vejo, não gosto, e você não tem nada a ver. Exatamente. A minha opinião é essa. Muito bem. Então lá nos encontraremos, Francisco, às 18 na Praça de Torres, Ilha Terceira, com o Mário Rodrigues. Convém ser um bocadinho antes, para fazer os sets de microfones, as coisas assim. Sim, o André já está por 18 é muito apertado. 18 é para começar. 18 é para começar. Muito bem. E o acelerador é o do meio, ok? Só para não... Francisco, foi um privilégio mais uma vez tê-lo aqui comigo. Ora, é esse o privilégio é o meu de estar aqui. Mesmo. Muito obrigado com os meus amigos. Esse é que é privilégio. Consigo e, sobretudo, e com os por aprender dos todos os anos consigo, porque aprende-se muito. Eu gosto dos aficionados dos Açores, são tão... Há pessoas que me cumprimentam aí na rua que eu não conheço de lado nenhum e sei que me fazem, cumprimentam-me por gosto e tratam-me pelo nome e, sobretudo, tratam-me muito bem. Isso para mim é melhor que estar a tomar aqueles remédios que eles vendem na televisão. Tome isto que vai até aos 120 anos. Não. Prefiro que me deem destes remédios, estes é que são bons.